Sabe quando a gente diz sim para alguma coisa e 2 segundos depois pensa, por que eu concordei com isso? Pois é, boas-vindas a esta análise onde vamos decodificar exatamente isso. Os gatilhos psicológicos automáticos que fazem as pessoas simplesmente cederem aos mais diversos pedidos, muitas vezes sem nem perceberem. Vamos mergulhar fundo e entender como os profissionais da influência usam esses padrões contra a gente diariamente. Para começar a entender isso, a gente precisa olhar para a história do próprio autor. É super curioso, porque temos a confissão sincera de um pesquisador que admitiu ter vivido grande parte da sua vida como um verdadeiro trouxa, caindo dia sim e dia também em truques de vendedores, arrecadadores de doações de operadores de telemarketing. E olha, foi exatamente essa vulnerabilidade pessoal que o motivou a investigar por que, afinal, dizemos sim. Então, a nossa análise de hoje é toda baseada neste texto fundamental da psicologia social. Através de muitos estudos de laboratório e observação pura no mundo real, a obra examina aqueles princípios universais que os profissionais usam para arrancar o nosso cobiçado sim. A nossa agenda passa por 1. O estudo da persuasão, 2. O padrão clique-zoom, 3. Contraste e jiu-jitsu mental, 4. A regra da reciprocidade e a gente fecha no ponto 5, o poder das dívidas. Ponto 1. O estudo da persuasão. A nossa descoberta começa com um fato duro. Os profissionais da persuasão só sobrevivem porque sabem exatamente como induzir uma resposta positiva. Aqueles que não sabem, bem, esses simplesmente somem do mercado. E o que torna o estudo dele fascinante é o método. Na verdade, ele se infiltrou em agências de publicidade, firmas de relações públicas e organizações de vendas de enciclopédias por 3 anos inteiros. O cara agiu como uma espécie de espião mesmo, assumindo identidades falsas, só para descobrir essas táticas de persuasão acontecendo na prática, no mundo real. O resultado disso? A identificação de 6 categorias básicas que governam como nós, humanos, agimos. O que nos leva ao ponto 2, o padrão clique-zoom. Aqui a coisa fica curiosa, porque a gente compartilha um monte de coisas com o reino animal quando o assunto é comportamento puramente automático. A verdade é que a gente vive no piloto automático. Nós exibimos o que a ciência chama de padrões fixos de ação, que a gente pode chamar aqui de padrão clique-zoom. Pensa nisso como se fosse uma fita cassete antiga gravada no nosso cérebro. Um único gatilho no ambiente dá o clique, liga o aparelho, e um comportamento pré-definido, que é o zoom, rola de forma totalmente mecânica e cega. Quer ver um exemplo prático? Uma perua-mãe tem instintos protetores complexos, mas ela vai acolher um inimigo natural empalhado, tipo uma doninha, se e somente se o bicho de pelúcia tocar um som gravado de filhotes. O som é o gatilho. No nosso mundo humano, acontece a mesma coisa. Turistas frequentemente ignoram joias de turquesa numa loja até que, por um erro, o preço dobra. Sem entender nada de pedras preciosas, eles usam um atalho mental bem simples. Caro é igual a bom. O preço vira o único gatilho e a fita roda. E esse gatilho pode ser absurdamente sutil. Literalmente, a palavra porquê já é um ativador mecânico. Num estudo famosíssimo feito numa biblioteca, 93% das pessoas, quase todo mundo, deixou um estranho furar a fila da máquina de cópias só porque o pesquisador adicionou a frase "porque preciso tirar umas cópias". Gente, nenhuma razão real foi dada. Ele só afirmou o óbvio, mas a mágica palavra porquê ativou a fita do consentimento. Clique! Zoom! Ponto 3. Contraste e jiu-jitsu mental. Onde isso fica perigoso é perceber como algumas pessoas podem explorar esses nossos atalhos de clique, zoom a favor delas, usando princípios naturais que a gente nem enxerga. É como se fosse um autêntico jiu-jitsu mental. Sabe a história do princípio do contraste? Se a gente coloca a mão numa bacia de água super fria e depois passa para uma água morna, essa água morna vai parecer incrivelmente quente. E é exatamente por causa dessa percepção alterada que os vendedores de roupa, por exemplo, sempre empurram o terno mais caro primeiro. Porque depois que você concorda em gastar uma fortuna num terno, um suéter que normalmente pareceria caríssimo vira, por puro contraste, um item quase barato. A gente vê essa arma operando o tempo todo de forma invisível. Corretores de imóveis guardam aquelas casas caindo aos pedaços, chamadas de imóveis de preparação, só para mostrar antes da casa boa que eles realmente querem vender. A casa boa vira um palácio em comparação. E tem a história hilária da estudante universitária, a Sharon, que escreveu uma carta para os pais fingindo que estava grávida e com o crânio fraturado, para no finalzinho dizer, brincadeira, a verdade é que eu tirei nota baixa em Química e História. Mas de repente uma nota baixa não parece tão ruim em contraste com o fim do mundo, não é? Ponto 4. A regra da reciprocidade.
Vamos avançar para a nossa próxima arma de influência e entender como ela constrói uma teia social da qual é quase impossível escapar. Essa regra diz, basicamente, que a gente deve tentar retribuir na mesma moeda o que a outra pessoa fez por nós. Segundo os antropólogos, isso é um mecanismo adaptativo único da nossa espécie. Ele garante que quando a gente recebe alguma coisa, rola uma obrigação profunda, quase biológica mesmo, de devolver o favor. E foi justamente isso que permitiu a cooperação lá atrás com nossos ancestrais. Mas claro, essa regra fantástica de convivência pode virar uma arma. No experimento clássico, voluntários tinham que avaliar umas pinturas junto com um cara chamado Joe, que na verdade era ator do pesquisador. Se o Joe saísse da sala e voltasse com uma garrafa de Coca-Cola barata para o voluntário, sem ninguém ter pedido, acontecia uma coisa surreal no final. Quando o Joe pedia para o voluntário comprar bilhetes de rifa, quem ganhou o refrigerante comprava o dobro de bilhetes. E quer saber o mais chocante? A regra da reciprocidade foi tão, mas tão forte que simplesmente anulou se a pessoa tinha simpatizado ou não com o Joe. Gostar do cara não fazia a menor diferença. E várias organizações já sacaram isso. A Sociedade Hare Krishna, por exemplo, fez uma jogada de mestre nos aeroportos durante os anos 70. Era bem simples. Eles meio que forçavam uma flor ou um livro nas mãos de quem estava passando. Se a pessoa tentasse devolver, eles não aceitavam de jeito nenhum. Falavam, não, é um presente nosso para você. E aí, com a pessoa segurando o presente, eles entravam com o passo 3. Pediam uma doação. A exploração dessa pura e simples culpa recíproca gerou milhões para a organização. Isso nos leva ao ponto 5, o poder das dívidas. Agora a gente vai entender como essas obrigações não ficam só em favores pequenos, não. Elas transcendem décadas e fronteiras enormes. A força bruta dessa regra foi provada de um jeito espetacular em 1985. Pensa só, a Etiópia estava sendo massacrada por uma seca catastrófica, fome extrema e guerra civil. A economia em ruínas totais. E ainda assim, funcionários da Cruz Vermelha de lá mandaram fundos de emergência para a cidade do México, que tinha acabado de sofrer terremotos devastadores. Mas por que fazer isso numa situação tão desesperadora? Simplesmente porque o México havia enviado ajuda à Etiópia contra uma invasão italiana 50 anos antes. Aquele cheque de $5.000 pode parecer pouco hoje, mas vindo de uma nação completamente sem recursos, é uma prova inacreditável de quão enraizada é essa necessidade de pagar um favor na nossa cultura. A obrigação moral passou por cima da fome de milhares de quilômetros de distância e de meio século de história. E a gente vê o mesmíssimo padrão com a Holanda. Depois que o furacão Katrina destruiu tudo em 2007, a Holanda enviou uma ajuda maciça para Nova Orleans. Foram navios, engenheiros, tecnologia de ponta. A motivação? O próprio embaixador revelou que era uma retribuição de mais de 50 anos. Lá em 1953, Nova Orleans tinha ajudado os holandeses com tecnologia de bombas de água depois de um vendaval horrível. Literalmente a lei do retorno em escala global. E olhando para tudo isso, a gente chega ao fim dessa análise com uma daquelas reflexões de deixar uma pulga atrás da orelha. Quando a gente toma uma decisão no dia a dia, compra um produto ou faz um favor, será que estamos mesmo pensando com clareza sobre aquilo? Ou será que somos apenas reféns apertando o play de uma fita velha no nosso cérebro, reagindo a gatilhos invisíveis que controlam nossas ações? É bom a gente começar a prestar mais atenção aos padrões ao nosso redor. Fica a reflexão e a gente se vê na próxima análise.